Aqui, novamente, utilizando a mesma frase, a mesma pessoa, a gente vai trabalhar que a regra 4 diz pra gente que a gente não separa locução verbal da voz passiva e o agente da voz passiva. Como eu falei com vocês, aqui a gente teria e tem que fazer uma pequena revisão de alguns termos importantes que a gente já tenha usado, alguns termos e suas funções. Aqui, basicamente, eu preciso que vocês lembrem o que é locução verbal, né? Que a gente tem a união de dois verbos que vão funcionar como um só ou para passar a mesma informação, tá? E geralmente um é o verbo de estado, né? Que é o verbo de ligação. E aqui, voz passiva, gente, eu vou mostrar para vocês através de exemplos. E também agente da voz passiva, que só vai funcionar dentro da voz passiva. Sobre esses três elementos, a gente vai falar rapidinho aqui nesse exemplo. Então, eu tenho nessa frase, novamente, eu inverti a frase, prestem bem atenção. Antes eu disse que aquele senhor educado comeu um hambúrguer enorme. Agora, olha a organização da minha frase. A minha sentença, a minha oração, está organizada agora da seguinte maneira: um hambúrguer enorme foi comido por aquele senhor educado. Eu utilizo dois verbos para passar uma única informação. Nesta locução verbal, estou usando o hambúrguer foi comido. Eu estou usando o verbo ser, tá? Foi. E comer, que é o verbo principal, no particípio. Foi comido por aquele senhor educado. Então, pessoal, da mesma maneira que eu fiz a pergunta para o verbo, eu posso fazer a pergunta para a locução verbal. O que foi comido por aquele senhor educado? A resposta será um hambúrguer enorme, que é o sujeito. Agora eu pergunto para vocês, nessa sentença, o hambúrguer, esse sujeito, ele está praticando uma ação ou ele está recebendo uma ação? Nesse caso, o hambúrguer não faz nada, ele está lá apenas para saciar a fome daquele senhor educado ali, né? Então, nesse caso, o hambúrguer, ele é um sujeito, mas ele é um sujeito passivo, tá? Ele não está praticando qualquer ação. Por isso que eu digo que esta sentença está na voz passiva, porque o sujeito dela é um sujeito passivo. Tudo bem? Mas toda vez que eu tenho um sujeito passivo, eu tenho algum termo nesta frase que vai precisar realizar uma ação. Concordam comigo? E ali eu tenho, né? O hambúrguer foi comido por aquele senhor educado. Na verdade, esse senhor educado será o termo que eu acabei de comentar com vocês, o tal do agente da voz passiva. Por que ele é o agente? Porque a frase que está na voz passiva, ou seja, que tem um sujeito passivo, nesta frase é preciso que tenha um termo que realmente esteja realizando alguma ação, já que não é o sujeito. Isso que eu estou explicando para vocês é porque, gente, para mostrar que neste caso, esse erro grave aí aconteceu porque eu fiz o quê? Eu estou separando a locução verbal do agente da passiva. E esse erro aí é muito similar a tentar separar o sujeito do seu próprio verbo, tá? Só que agora, como está na voz passiva, aquele sujeito lá, eu já sei que eu não poderia separar, tudo bem? Eu não poderia pegar e colocar uma vírgula depois da palavra enorme. Um hambúrguer enorme, vírgula, foi comido. Não faz sentido porque você já sabe que a primeira regra nos diz que eu não posso separar o sujeito do seu verbo. Mas agora você sabe também que eu não posso, quando a frase estiver na voz passiva, ou seja, mesmo que o sujeito não pratique uma ação, eu terei lá na frase alguém ou alguma coisa que está sendo responsável pela ação praticada nesta frase. Então, foi comido é uma locução verbal, tá? Essa combinação de verbos que deixa muito claro que existe um elemento, um termo nesta frase que está praticando uma ação, já que o sujeito não faz isso. Tá ok, gente? Então, da mesma forma que eu não posso usar uma vírgula antes dessa locução verbal, porque estaria separando o sujeito do seu verbo ou da sua locução, eu também não posso usar vírgula entre a locução verbal e o agente da passiva,
Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo desse caso? Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês, para a gente entender melhor. Nesta frase aqui, os mesmos amigos, só que agora eles estão numa festa. O rapaz convidou os amigos para a festa. Já deixei destacado o verbo para vocês. E aí vamos lá perguntar para o verbo. Quem convidou os amigos para a festa? A resposta, o rapaz. Lembra que o rapaz agora é sujeito? Beleza, a frase está bonitinha. Agora eu pergunto para vocês aqui, gente. Por que isso aqui é voz ativa? Porque eu tenho o rapaz como sujeito e este sujeito, ele pratica uma ação nesta frase. Qual é a ação? De convidar os amigos para a festa. Então, aqui eu tenho uma frase, uma sentença ou oração na voz ativa, que nada mais é do que uma oração ou sentença em que o sujeito pratica uma ação. Tá? Ele é o responsável pela ação. Tudo bem? Agora, vamos ver essa mesma frase como ficaria na voz passiva, tá? Os amigos foram convidados para a festa, né, pelo rapaz. Beleza. Então, agora eu pergunto lá para minha locução verbal. Quem foram convidados para a festa pelo rapaz? Os amigos. Então, agora eu tenho o sujeito amigos. Mas aí eu pergunto para vocês, os amigos, nesse caso, eles estão praticando uma ação ou sofrendo uma ação, recebendo uma ação? Logo, vocês vão me dizer que, né, eles estão recebendo uma ação. Ou seja, eles foram convidados, eles não estão fazendo nada, eles ficaram quietinhos esperando o convite. Mas alguém nesta frase, algum outro termo, elemento nesta frase, praticou uma ação, não praticou? Então vamos lá. Os amigos foram convidados para a festa pelo rapaz. Esse termo que está lá no finalzinho da frase, todo humilde, é realmente quem fez alguma coisa nesta frase. Foi o rapaz que convidou os amigos para a festa, como estava lá em cima. Então, como vocês estão observando lá, o sujeito na voz ativa se torna o agente na voz passiva. Então, essa inversão aqui, a gente deveria até ter uma aula especial para isso, mas como o nosso foco agora é o uso da vírgula, a gente está fazendo apenas uma revisão de conteúdos que a gente, né, já tem no currículo, já deveria ter visto ou já viu mais brevemente, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho o agente da passiva. Tudo isso, essa revisão de voz ativa, voz passiva e agente, é para a gente identificar o quê, pessoal? Novamente, como eu falei, assim como eu não separo o sujeito do seu verbo, o sujeito da sua locução, né? Da sua locução verbal, eu não posso separar o agente da passiva, tá? Da sua locução verbal. Nesse caso aí eu tenho o agente da passiva, que é pelo rapaz, e tenho a locução verbal que está diretamente ligada a ele, que é foram convidados. Porque eles foram convidados pelo rapaz. Aí vocês vão dizer, ah, não, mas está distante um pouquinho. Não importa, tá? Ainda que eu colocasse, eu poderia ter escrito essa frase de diversas maneiras. Os amigos foram convidados pelo rapaz para a festa, tá? Independente de como eu coloco esse agente aí, eu não posso usar vírgulas intercalando a locução verbal que pertence a ele, que está ligada a esse agente, tá? Ou mesmo perto dele, não importa onde esse agente esteja, eu não posso separar a locução verbal que está ligada a ele. Tudo bem? É um erro grave. Agora vamos para a última, pessoal, que é a regrinha 5. Não separamos o objeto e o seu predicativo. Mais uma vez, uma revisãozinha aqui. O objeto aqui, eu vou tratar o objeto como a resposta, como complemento para o meu verbo. Que a gente lembra, alguns lembram, eu acredito, que são chamados de objetos. Direto, indireto, tá? Então vamos lá olhadinha nessa frase. Consideramos esses amigos verdadeiros, né? Os amigos que estavam juntos nas fotos e foram também convidados para a festa. Eu usei essa frase de referência. Consideramos esses amigos verdadeiros. Beleza. Eu faço a pergunta para esse verbo, consideramos. Quem consideramos? Nós. O sujeito agora não vem o caso. Mas quem considera, considera o quê? Então, eu faço a pergunta para o verbo, a resposta que vem é um objeto. Nós consideramos esses amigos.
Mas nós consideramos esses amigos o quê, né? Qual é a característica que nós estamos dando para esses amigos, né? Qual é o complemento desse objeto aí? O complemento, né? Na verdade, ele não tem esse nome. O que completa um objeto desse verbo, né? Porque na verdade eu não posso dizer que o objeto, já que o objeto já é complemento, não existe, né? Ficaria muito estranho dizer que eu tenho complemento do complemento, vocês não acham? Então eu vou dar nomes, tá? Aquilo que completa o verbo eu vou chamar de objeto. E aquilo que completa o objeto, que caracteriza o objeto, eu vou chamar de predicativo. Tudo bem? Então, eu tenho o predicativo do sujeito e nesse caso aqui eu tenho o predicativo do objeto, porque aqui o complemento é diretamente, tá? Ali a gente está vendo que ele é diretamente ligado ao objeto. Então, nós consideramos esses amigos verdadeiros. Então, não há necessidade alguma de separar o objeto do seu predicativo, do seu complemento, da sua característica. Tudo bem? E aí, eu estou mostrando para vocês lá embaixo que eu apenas inverti e que não houve alteração. A vírgula não passa a ser necessária por conta disso. Então, eu tenho de novo o verbo. Consideramos o que, gente? Esses amigos, não é? Quem completa esse verbo, ainda que ele esteja mais longe, quem completa o verbo é o objeto que está lá no finalzinho dessa vez. Então, nós consideramos esses amigos verdadeiros, consideramos verdadeiros esses amigos. Então, eu tenho, mesmo com uma inversão ali, eu não posso dizer que consideramos verdadeiros. Consideramos verdadeiros? Verdadeiros não é complemento do verbo, por isso que eu tenho que identificar, mesmo que eu faça a inversão, eu sei que objeto é complemento do verbo. E sei que predicativo é complemento do objeto. O predicativo tem uma situação também que a gente vê que ele é predicativo do sujeito, mas são casos especiais e que a gente não vai estar falando agora com detalhes. Tudo bem? Então, pessoal, só para mostrar para vocês que a gente não pode separar, tá, o objeto. Nesse caso aqui, a regrinha 5, o foco principal é mostrar isso. Eu não separo o objeto, que é o complemento do verbo, do predicativo dele, que é o complemento, né, que é esse detalhe, essa característica do objeto. Tudo bem? E aqui, para fechar, eu trouxe para vocês uma mensagem, né, uma frase do Luiz Fernando Veríssimo. Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito. Durante a fala, essa vírgula soa tão bonita, né? Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito. A vírgula está soando lindamente, mas eu digo para vocês que está incorreta. Então, agora, baseando-se nessas regras que nós vimos e conversamos, eu quero que vocês me respondam, e vai ser nessa aula, tá? Você vai me responder isso no particular, eu vou colocar as orientações dentro da atividade, e você vai me dizer por quê. Qual é a justificativa para que essa vírgula esteja errada, tá? Não esteja correta. E é como a gente viu, eu mostrei para vocês que nem sempre funciona o que soa bonito. Aqui nesta frase, nesta sentença, ficou perfeita a vírgula, se eu não conhecesse as regras, tá, pessoal? Então, a gente fica por aqui e vamos conversar mais, vamos fazer mais atividades. Obrigada!